Você pode interromper, tá? Tranquilo. E desculpa se tiver muito barulho, porque tá tendo obra aqui perto, então. Pode sim. É, Bom, essa aula é a aula 3 de Geografia Física do projeto. E eu vou falar um pouco sobre os agentes exógenos, dando continuidade a- às outras aulas, né, que a gente viu sobre geologia e os agentes endógenos. Então, a gente vai falar um pouco sobre intemperismo, erosão e deslizamento. O intemperismo, a gente pode dividir ele em duas partes. Existem alguns autores que dividem em três, apontando o biológico como um terceiro tipo de intemperismo, mas normalmente a gente estuda o físico e o químico, e o biológico ele ajuda nos dois. Então, o intemperismo físico, ele vai estar associado a um processo mecânico. Então, ele não vai alterar as propriedades químicas da rocha. Então, o papel desse intemperismo é basicamente fazer uma quebra, uma fragmentação de rochas pré-existentes. E aí a gente tem alguns tipos de intemperismo físico. O primeiro deles, que eu achei legal trazer, é o intemperismo que acontece normalmente em áreas onde temperaturas muito baixas são atingidas, que no caso seria o agente glacial. Então a gente tem uma rocha e ela tem fraturas. E durante o tempo vai ocorrer acúmulo de água nessas fraturas e vai chegar os períodos mais frios e essa água ela vai congelar. E a água, ela tem uma propriedade um pouquinho diferente, né, de outros materiais, que é quando ela tá congelando, ela se expande. Então, pensa nesse processo acontecendo periodicamente, esse acúmulo de água e expansão, acúmulo de água e expansão. Vai chegar um momento que essa fatura vai estar tão grande que ela vai desintegrar uma parte dessa rocha e criar essas partições. O agente eólico, que seria basicamente a ação do vento, é, retirando material das rochas, e agentes biológicos. Aqui no caso, eu trouxe a ação da raiz de uma árvore, que é capaz de fazer essas quebras, é, fazendo pressão nessas rochas. Então, essa grande pressão que as raízes exercem, elas vão fraturar essa rocha. Existem outros exemplos também de intemperismo físico, mas eu queria trazer esses exemplos mais para exemplificar que esse intemperismo ele realmente não vai alterar nada na estrutura interna, né, na questão dos minerais e dos elementos químicos mesmo dessa rocha. Vai apenas fazer essas fraturas, essas quebras. Então, em resumo, o intemperismo físico é um dos fatores responsáveis pela modelagem do relevo, alterando assim suas formas, mas não altera as propriedades químicas e mineralógicas das rochas. E existe um predomínio, né, desse intemperismo em regiões áridas e semiáridas. Eu vou voltar nesse detalhe mais para frente, depois que eu falar um pouquinho do intemperismo químico. Então, diferente do intemperismo físico, o intemperismo químico, ele vai agir diretamente na composição química e mineralógica dessas rochas. Então, vai fazer uma alteração, vai transformar rochas que antes tinham uma propriedade em rochas totalmente diferentes. Então, o intemperismo químico ele vai ter essa função. Para entender um pouco melhor dessa questão do intemperismo químico, é importante entender o conceito de superfície específica. Seria basicamente a área de contato que o agente do intemperismo químico vai estar agindo. Então, pensa numa rocha que é inteira sem fraturas. O agente do intemperismo químico, que normalmente é a água,
ela vai ter uma área muito menor do que se ela encontrar fraturas. Por exemplo, aqui na imagem, a gente tem um cubo. Esse cubo, ele tem 24 centímetros de área superficial, que no caso, cada superfície dela, cada face, vai ter 4 centímetros quadrados, e a gente vai ter 6 faces, então 24 centímetros quadrados. Quando a gente quebra essa rocha em 8 partes, a gente dobra a superfície específica, porque agora a gente vai ter faces de 1 centímetros quadrados, mas a gente vai ter, cada cubinho vai ter 6 centímetros e a gente tem 8 centímetros. Então, no total, a gente vai ter 48 centímetros quadrados. Então, a água, ela vai ter muito mais espaço para poder agir ao mesmo tempo. Então, ela não vai precisar ir corroendo por fora até chegar no interior dessa rocha. Ela vai poder agir em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, como eu falei, né, o principal agente do intemperismo químico é a água, por conta das suas propriedades de solubilidade. Esse tipo de intemperismo, por conta dessa necessidade de ter água, ela vai ser muito maior, vai estar muito mais presente em climas tropicais e equatoriais, porque é onde ocorre os maiores índices pluviométricos que a gente tem no globo terrestre. E um outro fator também que vai ajudar muito nesse intemperismo são as temperaturas, que vai agir como um catalisador nesse processo de intemperização. Então, quando a gente pega áreas tropicais e equatoriais, a gente vai ter essa junção de grandes quantidades de água e altas temperaturas. Então, por isso, essas grandes taxas de intemperismo químico. E aqui eu citei os principais processos, do intemperismo químico, que eu não vou detalhar um por um, porque entra numa questão muito mais química e muito específica do intemperismo. E não tem essa necessidade pro Enem de saber cada um deles. Mas só para informar mesmo, saber quais são os processos mais importantes. Que no caso é a hidrólise total e parcial, a dissolução, o óxido da redução e a carbonatação. E aí eu trouxe esse gráfico para resumir a questão da incidência dos intemperismos. Vamos lembrar lá. Os dois principais fatores que ajudam a ocorrer o intemperismo químico é a água e a temperatura. Então, a gente tem aqui nesse gráfico a linha azul, que trata da precipitação, né, da quantidade de chuvas, e a linha vermelha, que fala das temperaturas. Então, quando a gente pega aqui uma floresta tropical, a gente vê que a gente tem grande precipitação e altas temperaturas. Então, quando a gente vê essa superfície que indica, no caso, né, o solo e a rocha, a gente vê que tem uma grande quantidade de solos presentes nessa região. Porque o que que acontece? Quando o intemperismo químico age sobre uma rocha, ela tem a capacidade, a potencialidade de transformar essa rocha em solos a partir desses processos. Então, por isso que em florestas tropicais a gente vai ter uma maior quantidade de solos. Já quando a gente pega um deserto e um semideserto, que são regiões áridas, onde a gente tem baixa precipitação e temperaturas não tão altas, né, não são tão equilibradas, a gente não consegue ter essa intemperização química. Então, os principais fatores que vão agir ali, por exemplo, é o vento, que vai agir no desgaste, o sol, que vai agir na contração e dilatação das rochas, né? Então, quando a gente pega um cenário de um deserto, a gente tem alta incidência de sol durante o dia e de noite a gente tem um resfriamento muito grande da superfície. Então, essa rocha, durante o dia, ela vai estar recebendo calor e vai estar dilatando. Já quando anoitecer e esse calor sair da superfície, essa rocha ela vai resfriar muito rápido. Então, esse processo acontecendo diariamente vai causar a quebra dessas rochas. Então,
Só para resumir mesmo, né, para a gente ter essa noção de que em regiões tropicais e subtropicais, aqui próximo do Equador, a gente vai ter maiores taxas de intemperismo químico, já em regiões áridas, semiáridas, de clima temperado, a gente já vai começar a ter vai ter uma redução muito expressiva do intemperismo químico e uma prevalência do intemperismo físico. Erosão. A erosão é um processo que corresponde ao desgaste lento de uma superfície, pode ocorrer pela ação da água e ou de outros agentes naturais, como a ação do vento. Então, a erosão, ela vai causar o desgaste e vai carregar esses materiais que estão sendo desgastados para outros lugares, normalmente para rios, né? Não necessariamente, mas geralmente. E onde a gente vai ter essa maior taxa de erosão? A gente vai encontrar em áreas de maior declividade, onde a água escoa com maior velocidade, e em áreas expostas, de solos expostos, ou seja, onde a cobertura vegetal foi retirada. E a gente tem alguns tipos de erosão, que seriam a erosão fluvial, que no caso seria pelo movimento do rio. É, é legal destacar que a erosão ela é um processo natural. Ela ocorre independente de outros fatores. Ela está presente na natureza. Só que quando o homem entra nesse processo, ele acelera muito ele potencializa esse processo. Então, por exemplo, no caso da erosão fluvial, quando a gente faz a retirada da mata ciliar, que é um fator importante para preservar essas áreas, para evitar uma alta taxa de erosão, quando a gente faz essa retirada, a gente contribui muito para o aumento dessa erosão, para o aumento do desgaste ali das margens. Então, é muito importante a presença da mata ciliar. E é um grande problema quando a gente retira ela. Outro exemplo de erosão fluvial, que é talvez o mais famoso, é o Grand Canyon, né? Então, a gente tinha aqui uma elevação desse rio mais alta e ela foi erodindo esses canais até chegar na altura que se encontra hoje, né? Então, ela foi baixando, entre aspas, e erodindo essas paredes. A erosão pluvial, que seria a erosão pela ação da chuva, que é muito comum, talvez uma das mais comuns. Então, a chuva ela vai incidir em áreas de solo exposto e vai causar o desgaste, a retirada de materiais. Junto com essa erosão, a gente destaca também a erosão por splash, né, que seria justamente esse contato da gota com o solo exposto, que vai fazer com que esses solos sejam degradados. A erosão marinha, que no caso seria pela ação da água do mar, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura construída para facilitar a vida do homem e, de repente, ocorreu o aumento da maré, a incidência constante ali dessa água do mar batendo nessa estrutura, até o momento que ela não aguenta mais e se rompe, e acontece essa quebra. A erosão eólica, que no caso seria pela ação do vento, e aqui eu citei para explicar os principais agravantes do processo de erosão, né, que seria, no caso, o desmatamento intenso, que normalmente está associado à expansão de atividade da agropecuária. Então, é muito comum a gente ver essa discussão hoje no Brasil da questão do desmatamento intenso, porque cada vez mais a gente está desmatando mais espaços, mais áreas de vegetação e expondo esses solos e muitas vezes acabando com o valor nutricional deles, pelo mau uso. E também, né, questões sociais de povos que acabam sendo muito afetados por essa atividade. As queimadas, que também, além de ter o próprio problema do fogo ali naquela vegetação e no solo, também vai causar posteriormente essa exposição do solo também, né, a erosão.
e a rápida expansão das áreas urbanas, que também é, né, uma forma de desmatamento. E a gente sabe, né, que as populações elas cresceram muito e cada vez mais também faz-se essa retirada de vegetação para a construção de prédios, casas, empresas. Então, isso também afeta bastante o meio ambiente e facilita muito o processo de erosão. E as principais consequências da erosão, né, que é o assoreamento, que eu vou explicar, o comprometimento da flora aquática e da fauna local. Então, imagina um rio que está ali passando e ele vai desgastando as margens. E aí, certo dia, alguém vai lá e retira a mata ciliar e esse processo de erosão se intensifica. Cada vez mais a gente vai ter esses sedimentos entrando no percurso do rio. E essa água, ela vai começar a ficar mais barrosa, mais escura. E isso vai dificultar muito na fotossíntese, na entrada de luz nessa água. Então, ah, os seres ali, os vegetais, as águas que estão ali e precisam fazer fotossíntese, elas não vão conseguir mais fazer esse processo, porque a entrada de luz, ela já não é tão eficiente. E com a morte desses organismos, a gente também vai ter a falta de alimentos para outros animais, não só aquáticos, como terrestres também, que dependem desses organismos. Então, vai comprometer toda uma cadeia daquela região. E também vai causar infertilidade do solo, né? Porque a erosão, ela ajuda na perda de nutrientes, de minerais, que são muito importantes no solo para crescimento de vida vegetal. Então, o assoreamento. O que que acontece? Quando a gente tem um rio e a gente tem a mata ciliar ali, tá acontecendo erosão? Sim, tá acontecendo erosão. Só que essa erosão, ela não tem uma taxa tão alta. E aí, certo dia, alguém vai lá e retira essa massa ciliar. E aí, o que que acontece? Vai acontecer um aumento muito expressivo da erosão, que antes ali não era tão grande. E essa erosão vai carregar cada vez mais sedimentos para dentro do rio. Então, chove, carrega sedimento, chove, carrega sedimento. Vai começar a formar nesses rios bancos de areia. E aí, o que que acontece? Além de interferir no percurso original do rio, como aqui nessa imagem, né? A gente consegue ver que as margens eram muito maiores. E agora, com esses bancos de areia, esse percurso ele é alterado. E um outro problema também, né? Além de muitos outros, mas os principais problemas citando aqui, é que vai tornar essa área uma área de risco de enchentes, por exemplo, em períodos chuvosos, né? No verão, por exemplo, aqui no Brasil. É muito comum a gente ver bairros próximos a rios que ocorrem é, essas enchentes. Não necessariamente é por conta desses bancos de areia, mas nesse caso a gente reduz expressivamente o volume daquele rio. Então, não tem para onde mais essa água transbordar e não tem mais a mata ciliar para ajudar a conter essa expansão de água. Então, vai tornar essas áreas próximas a esses rios áreas de suscetibilidade a enchentes periódicas, por exemplo. É, e por ser um grande problema, existem formas pensadas de evitar esse processo. E existem alguns métodos mais importantes. O primeiro deles são as curvas de nível, né, que seria a ideia de fazer plantações em curvas de nível mesmo, seguindo a superfície. E o que que acontece? Essas curvas de nível, elas ajudam a conter o deslocamento de terra, o deslocamento de sedimentos. Então, ela ajuda a conter um pouco o processo de erosão. Só que ela sozinha não é tão eficiente. Então, normalmente, quando se usa esse método, ele está associado a outros métodos, como a rotação de culturas, adubação orgânica com materiais mortos, né, de vegetação que sobra, terraceamento.
A gente vai ver, eu vou mostrar mais pra frente quais são esses processos. Mas as curvas de nível, sim, são bem importantes mesmo na produção agrícola para evitar esse processo de erosão. A gente tem o plantio direto e as agroflorestas. O plantio direto, ele está mais associado à questão de evitar passar o arado antes de fazer essa plantação. Então, quando eu for preparar essa terra, eu não vou fazer a inversão dos solos, né? Quando a gente passa o arado, normalmente é com essa intenção de fazer essa rotação dos solos, trazer o solo que está mais para baixo, para a superfície, fazer essa rotação mesmo, para tentar trazer mais nutrientes e tudo mais. Então, evita-se esse processo, associado também à rotação de culturas, né? Que eu vou mostrar mais para frente também. Mas é, essa esse evitar passar o arado, ele evita que os solos sejam expostos por muito tempo. Então, ajuda muito a evitar a erosão. As agroflorestas, né, que seria basicamente a associação da agricultura com florestas existentes, ao invés de eu ir lá tacar fogo em tudo, desmatar tudo para depois plantar, eu vou associar útil ao agradável, mantenho aquela vegetação e faço minha plantação ali no meio, porque além de ajudar a manter nutrientes, a deixar esse solo mais rico, eu consigo fazer consigo evitar a erosão também, porque essa mata presente, ela evita que a chuva bata direto no solo, por exemplo, evita que sedimentos sejam carregados, transportados dali. Então, é uma forma muito interessante de se produzir, digamos assim. A rotação de culturas, né, que seria justamente trocar o tipo de plantação, tipo de espécie que eu estou plantando, né? Então, por exemplo, se eu plantei trigo nesse primeiro quadradinho, no primeiro ano, no segundo, eu vou plantar fava, no terceiro eu vou plantar cevada. Então, eu vou fazer essa rotação para não esgotar o solo, porque quando a gente planta a mesma coisa sempre, a gente acaba desgastando o solo, porque esse solo ele não consegue mais produzir nutrientes, então basicamente ele só está sendo desgastado. Então, quando a gente faz essa rotação, a gente meio que dá um descanso para o solo e com essa diversidade a gente consegue manter os nutrientes dele. Então, também é bem legal. A cobertura morta, né, que seria no caso aproveitar, por exemplo, restos de safras, no caso safra de café, né, mas restos de produções mesmo. Então, por exemplo, eu plantei o milho e sobrou ali folhas, sobrou, sei lá, milhos mesmo que já tinham estragado, que não deu para aproveitar. E aí eu pego esses materiais e utilizo no solo para evitar esse contato direto da água com o solo e evitar essas erosões. A adubação verde, que em primeiro instante visa manter o solo mais nutritivo. Então, no meio de uma plantação, eu vou agregar leguminosas, que são muito importantes para capturar nitrogênios e enriquecer esse solo, enriquecer essa produção. E, em conjunto a isso, acaba também evitando a erosão, porque, assim como a cobertura morta, ela também protege o solo. Então, é bem legal também. E, por último, o terraceamento, que no caso seria como escadarias, né, entre aspas, que seriam essas escadas mesmo para evitar que a água escoe muito rápido e carregue muitos sedimentos, muitas massas de terra, né, de solos. Então, aqui a gente tinha antes esse solo que era mais reto, que facilitava o escoamento dessa água, e aí a gente vai fazer essas escadarias, que vai reduzir a velocidade da água, que vai reduzir o impacto da erosão nesse, nessas encostas. E aí, associado à erosão, a gente tem alguns processos ligados a ele,
que normalmente são negativos para os solos, que degradam e deixam esses solos inférteis. O primeiro deles é a lixiviação. A lixiviação, ela é a lavagem do solo superficial a partir do escoamento superficial do solo. Então, qual que é a ideia da lixiviação? Ela é basicamente roubar os nutrientes, os minerais dessa rocha e meio que jogar eles fora, né? Jogar nos rios, por exemplo, onde eles não são aproveitados. E quando essa retirada desses elementos químicos acontece no solo, esse solo ele perde muito o valor nutricional dele e muitas vezes acaba se tornando um infértil. Então, a gente tem dois esquemas para entender. O primeiro é esse escoamento superficial, que normalmente acontece em lugares onde tem muita chuva. Então, a gente ainda está falando de climas tropicais, próximos ao Equador, né, equatoriais, onde a gente vai ter alta taxa de chuva, muita chuva. Então, essa grande pluviosidade, ela vai fazer com que essa água ela corra muito nesse solo. E esse movimento vai fazer com que os minerais sejam roubados constantemente. Então, vai chegar um momento que vai acabar esgotando esses recursos nutricionais do solo. Então, esse é um grande problema da lixiviação. A gente pode denominar a lixiviação como uma erosão laminar, que é um termo bem famoso também na geografia física e na geomorfologia, né? E o outro processo que ocorre também é a infiltração da água, carregando esses minerais, esses elementos químicos que enriquecem o solo para profundidades onde esses nutrientes eles não conseguem ser aproveitados. Então, também ocorre essa perda de valor nutricional do solo, por conta dessa infiltração e estabelecimento desses recursos em áreas onde raízes de árvores, onde, por exemplo, uma espécie que eu plantei não vai conseguir absorver e aproveitar esses nutrientes. Então, é realmente uma lavagem e retirada do valor nutricional do solo. Esse processo ele vai formar solos mais avermelhados, que no caso seria a laterização, que é justamente o resultado, digamos assim, da lixiviação, porque a gente vai ter esse carregamento dos nutrientes, vai ter essa lavagem de cátions que são importantes para o enriquecimento do solo, e vai restar ali, principalmente, hidróxidos de ferro e alumínio, que é justamente aquela terra avermelhada que a gente vê, que é por conta desse acúmulo de ferro. Então, a laterização, ela é um processo natural também, e ela é importante para a formação de latossolos, que é um solo muito presente no Brasil, mas quando ela ocorre em grandes quantidades, ela pode causar um problema ambiental muito grande e expressivo, que seria a infertilidade do solo. Infertilidade, perdão. E como a lixiviação ela ocorre em áreas de grande pluviosidade e temperatura, a laterização também, por ser a consequência da lixiviação, ela também vai estar muito mais frequente em climas tropicais e equatoriais. Então, esse solo mais avermelhado seria o resultado do processo de laterização. Outro processo que a gente encontra também, famoso, nessa questão de solos, é a salinização. A salinização, ela é a concentração de sais minerais no solo, como os íons sódio e cloreto, cloro, né? Diferente da laterização e da lixiviação, a salinização ela vai ser muito mais frequente em regiões áridas e semiáridas, onde as taxas de evaporação
vão ser maiores que a taxa de precipitação. E o que que vai intensificar essa salinização? São as práticas de irrigação e de chuvas. Vamos pensar aqui. A água, a gente tem a fórmula da água, que seria H2O. Só que no meio dessa água, a gente também vai ter minerais, a gente vai ter cátions, vai ter sais, vai ter outros, outros elementos ali presentes que que fazem parte mesmo dessa composição da água. Quando chove, quando ocorre a irrigação, principalmente a irrigação, né, que é uma água mais nutritiva, digamos assim, esses sais vão entrar no solo e como essas regiões têm temperaturas altas e grandes taxas de evaporação, a gente vai ter evaporação da água e uma concentração de sais no solo. E então vai ser basicamente essa a ideia da salinização, essa evaporação da água e a concentração dos sais no solo, porque eles não conseguem ser vaporizados da mesma intensidade que a água, né, em conjunto. Parte deles é sim vaporizado, mas grande parte fica concentrada ali no solo. Então, a gente vai ter esses solos mais secos, né, bem específico mesmo de regiões áridas e semiáridas. A desertificação, que seria a degradação e esgotamento dos solos em regiões áridas, semiáridas e subúmidas, onde a gente vai encontrar baixa pluviosidade anual. Então, esse processo, ele, como já falei, vai causar justamente o esgotamento do solo. Então, normalmente, quando as pessoas usam o solo de forma incorreta e desgastam muito ele, por exemplo, forçando uma produção de uma mesma espécie sempre, isso vai acabar desgastando esse solo. Tem outras formas também de fazer esse desgaste, só citei esse exemplo. Mas vai ocorrer esse desgaste. E vai causar uma mudança na paisagem, sim, mas não necessariamente esses lugares vão se tornar desertos. Desertificação não é a formação de desertos, é só esse esgotamento desse solo, tornando ele é, inútil, assim, digamos assim. Ele não vai mais poder ser aproveitado, porque ele já não vai ter mais valor nutricional nenhum para isso. Então, pode ser causado por ações antrópicas, pelo desmatamento, irrigação incorreta, queimadas, uso intensivo na agropecuária, entre outros fatores. Eu citei esses aqui que são os mais importantes, talvez, os mais famosos. E agora a gente entra no terceiro fator, né? Terceiro agente exógeno dessa aula, que seria o deslizamento de terra. Eu coloquei aqui uma definição, que seria deslizamento é um fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados encostas. Então, a gente vai ter uma encosta, quanto mais íngreme, quanto maior ela for, maior vai ser o risco de deslizamento, mas o que realmente vai afetar essa possibilidade de deslizamento é a retirada da cobertura vegetal. Então, quando a gente fala de erosão e de deslizamento, a gente vai ver como tem importância a existência de uma vegetação ali, porque a vegetação, ela vai vai meio que segurar esse solo, ela vai compactar e evitar que ocorra esse, esse movimento de massas. Então, quando a gente tem uma encosta e a gente retira essa cobertura vegetal, tanto para plantação quanto para apropriação urbana, sempre que a gente retirar essa cobertura vegetal, a gente vai estar intensificando, a gente vai estar aumentando a probabilidade de ocorrer o deslizamento de terra nessas áreas. Também é mais frequente em climas tropicais e equatoriais,
porque é um processo que vai depender muito da chuva, que vai depender muito das altas temperaturas também, desses climas, porque vão agir diretamente nessas encostas. E normalmente esses deslizamentos eles vão ocorrer em estações chuvosas, né? Justamente aqui no Brasil, no hemisfério sul, seria o verão. Então, é muito comum a gente ver notícias no jornal de áreas que houveram escorregamento de terra. E normalmente essas notícias ocorrem justamente no verão, por conta desse alto índice pluviométrico. Então, aqui, né, um esqueminha para exemplificar. A gente tem uma encosta, onde a gente tem uma densa cobertura vegetal, que está ali evitando um processo de erosão, que está ali evitando é, um grande deslocamento de massas, né? Porque essa vegetação ajuda a absorver e a conter a velocidade da chuva nesses solos. E aí a gente tem uma necessidade de é, construção de propriedades, por exemplo. A gente sabe pela história do Brasil que esse foi um processo muito comum, né? Então, a gente vai e retira essa cobertura vegetal e constrói casas, constrói prédios, constrói o que for lá. Esse solo ele está exposto e a gente está numa área de grande pluviosidade, então tá chovendo, essa água está infiltrando. Isso constantemente. Vai chegar um momento que esse solo ele não vai mais aguentar, porque não tem mais nada ali segurando ele. Não tem mais vegetação. Então vai chegar um momento que esse solo ele não vai mais aguentar e ele vai ceder. E aí vai acontecer esse deslizamento de terra, que é um processo repentino, mas que a sua causa mesmo, ela tá ocorrendo periodicamente. Então aqui a gente tem, né, essa imagem de um deslizamento que aconteceu. É, E é legal destacar, né, que o deslizamento de terra, ele tem problemas, consequências negativas para o meio ambiente, sim, porque áreas que são encobertas, elas se tornam inférteis, tem todo um problema, né? Essa área agora que foi é, deslizada, ela vai estar suscetível à erosão muito mais do que antes, então vai causar problemas ambientais, mas é muito mais problemático quando a gente olha os problemas sociais, porque o deslizamento ele está associado a populações sim de menor renda, então esse deslizamento ele causa muitas mortes, muito problema mesmo e é muito complicado, né, de evitar porque não tem uma forma tão efetiva, porque depende todo de um planejamento urbano que a gente sabe que não acontece, né, nos governos, mas que falta mesmo esse planejamento para evitar que essas pessoas fiquem nessas áreas de risco, né? Então, é basicamente isso, a aula de hoje. Alguma dúvida, Marcos? Beleza.